Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui eu estarei mostrando como fazer uma análise estrutural estática em uma asa de aerodesign. Então, começando. Existem duas formas de você abrir o ANSYS. A primeira é você procurar ele na sua barra de tarefas. No caso, vai ser a última opção aqui, Workbench, que é o que a gente vai utilizar. Ou você pode vir aqui em pesquisar. Colocando Work, ele provavelmente já vai aparecer. A primeira vez que for abrir ele pode demorar um pouco mais. Certo, aqui é a tela principal. Aqui são os vários tipos de análise que pode fazer, a análise de flambagem, por exemplo, a estrutural, que é a estática, que a gente vai fazer, otimização topológica, análise modal. Então, vamos vir aqui, Static Structure, que é a estática. Segura e arrasta para criar um novo bloquinho. Aqui, o ANSYS, como ele é muito user-friendly, ele vai seguir a linha de para você fazer uma simulação. Então, primeiro você começa definindo o material, depois fazer a geometria, a malha, as condições de contorno, solução e resultados. Então, ele mesmo já segue uma sequência. Então, começando pelo Engineer Data, que é onde você vai definir os materiais, ele sempre vai abrir com o aço aqui. Ele mesmo tem uma própria biblioteca, é aqui nesse Engineer Data Sources. Aqui tem várias pastas, digamos assim. Por exemplo, material compósitos. E aqui tem todas essas opções. Caso você queira pegar da biblioteca, tudo que tem que fazer é clicar nesse mais aqui. Aí pronto, ele adicionou aos materiais que serão carregados para a simulação. E caso você queira criar o seu material, tudo que você tem que fazer é vir aqui. Vou criar material teste. Aí você tem que escolher as propriedades do material. Aqui tem todas elas. A principal que precisa ter para rodar precisa dos valores de elasticidade dele. Então, para facilitar, vou pegar um material isotrópico. Você segura aqui e arrasta para cima do material. Então, aqui ele já colocou. Pode ver que ele tem um ponto de interrogação. Isso significa que tem dado faltando. No caso, ele vai indicar em amarelo onde é que está faltando esse dado. Você também pode mudar a unidade aqui, eu vou colocar para giga, Pascal. Aqui eu vou colocar valores, digamos, aleatórios, porque o intuito é só mostrar a funcionalidade do ANSYS. Então vou colocar, por exemplo, 80 e o módulo de Poisson 0,34. Com isso, já dá para simular a sua simulação. O ANSYS dele não vai pedir mais nada para isso. Se você quiser, por exemplo, acrescentar a tensão última, você pode vir aqui, é esse daqui, para o caso iterativo, né? Segura, arrasta. Você pode mudar a unidade também. Por exemplo, 50 megapascal. Isso aqui é mais se você quiser inserir um critério de falha na sua análise. Pode ver aqui, por exemplo, o carbono, ele tem muito mais propriedades. Ele tem as constantes de Tsai-Wu, está definido como ortotrópico também. O aço também, ó, quantas propriedades ele vem. Até porque está com a biblioteca. Aí, se você quiser do seu material, você ou precisa pegar de ensaios ou da literatura. Mas enfim, terminando aqui, pode fechar essa aba. E agora a gente vai para o Geometry e fazer a nossa geometria. A depender da sua versão do Windows, ele pode abrir ou o Space Clay ou o Discovery. No nosso caso, a gente sempre usa o Space Clay, porque acho que é mais intuitivo. Então, caso você não tenha certeza qual o seu programa vai abrir, é só clicar com o botão direito. A primeira opção que aparecer aqui, que está em negrito, é o que ele vai aparecer. No meu caso, o Space Clan. Então, eu vou abrir. Pode ser com o botão direito, ou lembrando, clicar duas vezes em cima do Geometry. E enquanto ele ficar, aqui ele vai indicar o que está acontecendo. Ele está abrindo o Space Clan
Enquanto tiver essa bola vermelha, você não consegue fazer mais nada no seu lance. Fechar ou abrir aba. Tem que esperar ele finalizar isso daqui. E também, a primeira vez que você abrir o Space Claim ou o Mecânico, que é daqui a pouco, sempre vai demorar um pouquinho mais. Aqui ele já abriu, vai sempre abrir nessa tela. Aqui ele já está para você fazer o esboço no plano XZ. Como é no costume, eu vou sair desse esboço. Você pode vir aqui em finalizar esboço ou clicar nesse cubo verde. Certo. Aqui é o ponto de referência. E detalhe muito importante. Aqui no meu, aconteceu dele ficar com check verde. Pode ser que ele não fique com check verde. Ele vai continuar com ponto de interrogação. Qual a diferença? Tudo que eu fizer aqui, os desenhos que eu fizer aqui, ele vai ser carregado para as outras abas. Então, se eu fizer um quadrado, por exemplo, ele vai carregar para o módulo, que vai carregar para todo o resto. Se ele ficar com interrogação, tudo que você fizer ele não vai carregar. Então, ele vai ele não vai deixar dentro do seu projeto. Tem duas formas de resolver isso. Ou você fecha e abre o Space Claim para ver se ele dá o check, que é o que normalmente eu faço, e isso por si só resolve. Ou você pode importar uma geometria. Eu só vou mostrar aqui como seria isso. Então, por exemplo, aqui você faz o seu desenho. Eu vou fazer só rápido para indicar como é que seria. Fazer uma geometria qualquer apenas para indicar. Aí você viria aqui e salvar. Certo? Aí aqui com o botão direito você vem importar geometria. Aqui ele já consegue identificar, mas supondo que ele não identificou, só vem pesquisar e está aqui. Pronto, ele carregou a sua geometria, caso você não queira fechar e abrir o antes. Então, vou apagar aqui, porque foi apenas uma demonstração. Certo. Voltando. Ok. A aba de design é basicamente o que você mais vai utilizar para... No caso, design e Scratch, que é o esboço. É o que você mais vai utilizar direto enquanto estiver no Space Clay. Nesse caso, a gente vai fazer uma asa de Area Design. Então, eu gosto de começar no plano XY e ir arrastando para o eixo Z, para eu fazer a asa esquerda. Então, pode ver aqui. Aqui você escolhe o plano que você vai desenhar. Como eu quero desenhar no XY para arrastar no Y, vou colocar o mouse no eixo Y para ficar aqui. Aí você consegue rotacionar ou vir através aqui da referência, por exemplo. Eu quero que fique perpendicular ao eixo Z. Ele vai ficar, pode ver. Se quiser rodar também. Então, vai ser uma longarina circular. Vamos fazer 25 de diâmetro. Certo? Aí, uma observação. Fazendo só isso, se eu finalizar esboço, digamos, o contorno fechado que eu fizer, ele vai salvar como superfície, tá? Aqui, ó, surface. Caso você não queira, porque o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um modelo em casca, o modelo shell. Então, ou você pode fazer isso, e aí você, por exemplo, esse é um método, só que você vai continuar com essa superfície de fundo, ou se você quiser, antes de fazer o desenho, você vem aqui em Layout Scratch e seleciona. Aí pode fazer de volta, 28 de diâmetro, está em milímetro, e finalizar. Ó, agora ele só pegou o contorno. Aí uma dica, sempre que você tiver perdido, aqui só tem um círculo, mas enfim, conforme você for ampliando o seu desenho, você pode ficar perdido na vista. Aí para ajudar é só clicar aqui nesse botão para ele colocar na vista trimétrica, certo? Tá, agora a gente quer arrastar. Você vem aqui em Pull, já está selecionado, clica no contorno e você pode arrastar para onde você quiser. Aí a gente vai colocar uma longarina de, por exemplo,
600 milímetros, certo? Lembrando que aqui vão ser medidas, digamos, aleatórias. Eu não estou preocupado com se está fazendo sentido ou não as dimensões dessa asa. Ok, então agora a gente já tem a longarina. O que falta? As nervuras. As nervuras é um processo um pouco diferente. A gente sempre pega do site Airflow Tools, eu vou deixar na descrição. E aqui, como exemplo, a gente vai pegar o NACA 2412. Aqui ele já demonstra uma imagem de como ele será. E aqui tem as coordenadas dele. Então eu vou dar um Ctrl C aqui e colar no bloco de notas. Então no caso aqui seria o eixo X e o eixo Y, por exemplo. Isso aí é o mesmo procedimento para usar no XFLR5. Aí o que tem que fazer? O ANSYS, para ele conseguir inserir o perfil, a gente precisa primeiro adicionar um texto na parte de cima, que no caso é polyline equal true, e colocar uma coluna de 1 aqui. O que é essa coluna de 1? É o eixo Z. No caso é x, y, z. Mas onde você vai colocar não importa. Então você tem que adicionar aqui. Mas qual o problema? Essa geometria, tudo bem, ela tem consideravelmente pouco ponto. Se você pegar uma mais complexa, você pode ter tipo 20, 30 pontos para delimitar o contorno dela. Então, para ficar um trabalho não muito braçal, a gente costuma usar o Excel ou qualquer outro programa de planilha para fazer isso. Então, só vou apagar aqui para facilitar. Eu vou dar um Ctrl Alt para selecionar tudo, Ctrl C. E aqui vem uma observação muito importante. Como eu tenho visto em diversas pessoas que estão começando a fazer essa transferência de dados, digamos assim, entre programas. O Excel, a depender da língua que ele estiver, se ele está em português Brasil ou inglês Estados Unidos, tem diferença no ponto ou vírgula dos números. Então, por exemplo, vou digitar um e-mail com vírgula e um e-mail com ponto. Olha a diferença. Vou colocar esse número mais 1, 2,5. Agora esse número mais 1. Ele não reconheceu. Por quê? O meu Excel está em português brasileiro, então ele reconhece o número somente com vírgula. Ponto ele considera que é outra coisa. Então, se eu pegar esses dados que estão em ponto e colocar aqui, ele não vai ele não vai conseguir reconhecer, digamos, a unidade correta. Então, como é que a gente pode corrigir isso? Ou você muda o seu Excel para a versão americana, que ele reconhece ponto, ou você muda o ponto por vírgula no seu bloco de notas. Então é só vir aqui em editar, que é como eu vou fazer, substituir, localizar ponto, substituir por vírgula. Pronto. Agora você vai apagar isso. Viu? Aí quando você fizer isso, por exemplo, a mesma célula, ele está com os dois números. Então eu quero dividir. Para cada número ficar em uma célula. Você vem em dados, texto para colunas, largura fixa, avançar, perdão, é delimitado, avançar. Aqui ele está separado por espaço, pode ver aqui que ele já mostra como vai ficar. Ó, por exemplo, vírgula, ele vai separar a partir da vírgula que está, mas no nosso caso o número está separado por espaço. Avançar, concluir, pronto, delimitado. Aí se você quiser acrescentar, vem inserir na coluna, coloca 1 e pronto. Uma dica, se você também não costuma usar Excel, se você quer pegar essas três colunas, ou todas essas linhas, onde tem os números, ao invés de você ir segurando o botão de seta para baixo ou arrastar com o mouse, segura Shift e aperta o botão da seta para onde você quer. Então, por exemplo, eu vou pegar todos da direita.
Segurando o Shift, vou apertar o botão da direita. Opa, perdão, é o Ctrl Shift, botão da direita, viu? Agora pegar todos para baixo. Ctrl Shift, botão para baixo. Ele pegou todos. Então, Ctrl C. Pronto. E não esqueça de adicionar o texto inicial, polyline igual true. Vou dar um salvar. Colocar NACA 2412. O Excel não precisa precisar. Aqui também não. Então, certo. Para inserir, você vem aqui no abrir. Muda aqui para todos os tipos de arquivo. E aqui está o nosso perfil NACA. Opa, ó. O ANSYS ele só aceita como ponto. Eu esqueci de fazer essa alteração. Foi até bom acontecer. Editar. Então, localizar vírgula por ponto. Pronto. Dá um salvar. Ele vai abrir assim, sai do esboço, clica aqui nesse cubo verde. Aqui está o nosso perfil. Aqui já vai uma primeira observação. Normalmente os perfis da internet, eles vêm com dois tipos de erros. Ou eles não estão fechados, que é esse o caso. Você pode ver aqui no bode de fuga que ele não está fechado, o perfil está aberto. Nesse caso, não vai ter tanto problema. Por exemplo, a gente não quer o contorno, a gente quer o preenchimento dele, a gente quer a superfície dele. Você clicaria aqui e viria em Fill, ou preencher em português. Aqui ele consegue preencher, mas a depender do perfil ele não vai conseguir porque vai falar que está com o contorno aberto. Nesse caso a gente deu sorte. Um outro problema que pode ter é quando ele chega nesse... Ele começa no bordo de ataque, né? Então ele viria aqui, viria pelo extra dorso. Chegando nesse último ponto, ao invés dele descer, ele viria para o bordo de ataque de novo e continuaria o intradorso. Então ele ficaria com uma linha no meio aqui, cortando o perfil. Esse é o pior caso de todos. Mas é basicamente você ou mudar por aqui, ou como eu vou fazer, mudar no bloco de notas. Porque aí você não precisa ficar alterando toda vez nuances que você for abrir esse perfil. Então você já corrige no bloco de notas. Aqui, como o final não está fechado, que nem ele começa aqui no ponto 10013, porque se você ver a sequência do NACA, o que ele está fazendo? Ele está começando desse ponto, vindo pelo extradorso, intradorso e termina. Mas ele não está ligando. Então é só pegar a primeira linha e jogar no final. Pode até ver, ó, é a mesma posição, só que ele vai do negativo para o positivo. Salva, agora eu vou abrir. E pronto, está fechado. Ele ligou o último ponto. Certo? Como está certo, eu vou usar isso. Então a gente não quer o contorno, a gente quer a superfície dele. Clica para ele pegar o contorno e vem em Fill ou preencher. Pronto, a gente tem. Só que todos os perfis que você pegar do Airfoil Tools, eles vão estar unitários, ou seja, com 1 milímetro. Isso é bom, porque a partir daí é só você aplicar uma escala para ele ficar com a corda correta. Então, por exemplo, eu quero uma corda de 200 milímetros. Se ele está com 1, é só multiplicar por 200. Isso facilita as contas. Então, como é que você dá a escala no ANSYS? Vem em Pool, clica na superfície, a escala é esse daqui, Scale Body, seleciona o eixo, no caso eu quero aumentar, aplicar a escala em relação ao eixo X, clica aqui, pode ver que ele já marcou a seta para onde que ele vai aplicar a escala. Ó. Ok? Então eu quero uma corda de 250. Pronto. Se você quiser conferir, vem aqui em medir. Clica no ponto, segurando Ctrl, clica no outro. 250. Então está pronto.
Agora, para você jogar de volta no seu desenho principal, Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Certo? Aqui o problema é que ele não ficou na medida certa. A corda é pequena em relação à longarina que eu fiz. Então, só vou aumentar um pouco. Tá com... Vou colocar uma corda de 400 para não ter erro. Pronto. Se quiser, já pode fechar essas abinhas aqui, que a gente não vai usar mais. Então aqui a gente tem a nossa quase asa. Agora eu vou posicionar a nervura na longarina. Como é que eu posso fazer isso? Assim, é conceito de CAD, desenho mecânico. Não importa, o método não interessa para como você vai fazer as coisas. O importante é você chegar no resultado final. Então aqui eu vou mostrar como eu faria. Como eu faria? Eu clicaria aqui na nervura, no esboço, eu estou fazendo esboço no plano da nervura. Então eu vou fazer com que a longarina passe a 1/4 de corda. Você pode vir aqui na linha de construção, parte da origem, e bom, eu já sei que ele tem 400, pode ver que a medida está certa. Então 1/4 de 400 é 100, mas vamos supor que você não sabe quanto é, que precisa de uma conta muito diferente, digamos assim. Você consegue fazer a conta nessa própria caixinha. Então, ao invés de colocar 100, se fosse um número muito diferente, eu podia colocar 400 dividido por 4, que é 1/4 de corda. E ele já marca a posição. Então aqui, se você medir, ele vai estar com 100, certo? Então, bom, está 1/4 de corda nessa posição. Eu quero que a longarina fique exatamente no centro da nervura. Então eu só vou fazer uma linha de esboço e marcar o ponto do meio aqui. Aqui o meio ele representa por esse triângulo. Então aqui onde eu cliquei é o centro da nervura. Sair do esboço. Eu vou vir em Move. Clico aqui na nervura. Essa aqui é a opção de mover. Você pode rotacionar ela ou mover ou transladar. Só que no meu caso, eu quero fazer com que esse ponto vá para o centro da longarina. Então, como é que eu posso fazer isso? Essa bolinha amarela, ela é referência de como você está movendo a sua nervura. Então, eu quero que ela fique a partir daqui, certo? Então, com isso, eu venho aqui no Up To e clico aqui. Pronto. Ela já está posicionada onde eu quero. Okay? Se quiser apagar esses contornos, é só vir aqui e deletar. Certo? E, bom, no meu caso, as nervosas vão ser as mesmas. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu venho aqui, Ctrl C, Ctrl V e movo para a nova posição. Então, eu tinha colocado 600, vou colocar menos 200. Menos 200 porque o positivo é para lá, eu quero para o sentido positivo dizer. Então, aqui está a nova posição, certo? Aí, ok, colocar mais uma, menos 200. E mais uma. Aí você pode estar se perguntando, não tem como a partir dessa nervura eu já fazer as outras? Tipo, uma combinação linear? Tem, é aqui nessa opção. Mas eu, pessoalmente, não gosto de fazer isso para as nervuras, porque normalmente quando eu faço isso, não, ele costuma dar problemas de, como é que eu posso dizer?
não é que dá problema, mas as nervuras, elas não tiram a restrição da combinação. Então tudo que eu faço para uma nervura, ela faz para outra. Isso meio que me atrapalha. E como normalmente as asas de aerodesign, a não ser que seja uma asa um pouco mais simples, né? Em que você, literalmente uma asa retangular sem torção. Aí tudo bem, mas pô, sua asa pode ter wash-in, wash-out, o perfil pode variar, mudar a corda, pode ser uma asa trapezoidal. Então eu prefiro ir de nervura em nervura. Até porque, como vocês viram, não custa muito. É relativamente rápido, certo? Então aqui a gente tem. Agora a gente tem que fazer o furo das nervuras. Como é que faz isso? Vem em Combine, começar daqui para lá. Porque pode ver aqui na superfície, ó, ela não tem o furo da longarina. Então clica na superfície e com a serra clica na longarina. Então o que eu fiz? Eu usei a partir da longarina, eu fiz o furo da serra. Então, ó, agora a nervura está com um buraco da longarina. E aqui ele vai criar uma superfície que eu posso deletar, porque não está preenchido. O mesmo para as outras. Combine, nervura, serra. Ele criou. Ó, a diferença. Nervura, longarina com a serra. Certo? Aqui eu só vou apagar a superfície de dentro. Pode ver que agora ele está vazado, a longarina, não tem nada por dentro. Certo? O que mais? Eu posso... Aqui eu só vou extrudar para na hora da minha simulação. Quando chegar lá eu vou mostrar o porquê que eu estou fazendo isso. Esse valor aqui não importa tanto, a depender da sua asa, pelo seu critério de condição de contorno. Ok, o que está faltando, bordo de ataque e bordo de fuga. Então eu vou fazer vou basicamente fazer a entelagem dessa asa. Como é que eu posso fazer isso? Vem aqui em Blend, clica no contorno, segurando Ctrl, clica no próximo. Segurando Ctrl, próximo. Sempre segurando Ctrl para ele pegar todos. Então, nossa asa está, digamos, entelada aqui. Então, o que a gente faz agora, eu quero cortar para ficar só com o bordo de ataque e só o bordo de fuga. Eu posso criar um plano. Aqui ele já está, digamos, ele está no plano YZ, que é onde eu de fato preciso. Aqui no caso ele está exatamente a 1/4 de corda, que é onde costuma terminar o bordo de ataque. E para posicionar o próximo, pode dar um Ctrl C, Ctrl V nesse plano. Clica aqui na seta, Up to. O Up to ele sempre vai mandar o seu objeto para onde você marcar. Então, o que eu estou fazendo? Eu quero que esse plano seja transladado nesse eixo até aqui. Então pronto, ele está exatamente nessa posição. Pode ver, ó. Exatamente nessa posição que eu mandei. Certo? Mas aí eu não quero que ele fique aqui. Eu quero que ele fique, por exemplo, aqui. O bordo de fuga então vai ser até aqui. Ó. Bordo de ataque e bordo de fuga. Então com isso, mesmo procedimento. Vem em Combine, a serra. Ah, detalhe muito importante. Conforme você for fazendo essa superfície, você costuma juntar as coisas. Então, por exemplo, longarina. Ah, você também pode mudar, que nem rename longarina, para ficar mais fácil de identificar o que é o que. Então tem uma nervura, ó. Tá vendo que a nervura da ponta não tem? A gente tem a longarina, a segunda e a terceira nervura. A primeira e a quarta não, porque ele juntou tudo com a entelagem. Mas a gente quer separado. Então, botão direito, Detach All. Agora sim está separado. Aqui a entelagem, a quarta nervura e a primeira. Certo? Então, voltando. Combine, pega a entelagem e com a serra clica no plano. Ele cortou, pode ver que já está separado.
A mesma coisa para a parte de trás. Serra, clica aqui. Aí pode ocultar os planos. E o meio você pode tirar, porque não é nada. Então pronto, você tem uma asa com borde de ataque e borde de fuga. Aí se quiser pode confirmar. Longarina, nervura 1, 2, 3, 4. Borde de ataque e borde de fuga. Organização é tudo, gente. Sempre ajuda. Se você quiser pode criar uma pasta para as nervuras, por exemplo. Vem aqui em mover para novo componente, nervuras. Assim fica tudo mais organizado. Só que independente da sua organização, sempre que você fizer tudo, junta numa única pasta, num novo componente, certo? Isso vai ser importante para a simulação. Bom, de CAD é basicamente isso. Aí, isso vai depender muito de sua escolha, de como você vai fazer a sua malha. Porque você pode fazer com que, por exemplo, nessa região, a malha da nervura seja coincidente com a malha da longarina ou não. Se você quiser que, por exemplo, os nós aqui da nervura, nesse contorno, coincida com o da longarina, você vem aqui em Workbench e clica no Share. E também é sempre uma boa prática, já estava esquecendo, de clicar no Split, para você marcar aqui o contorno da nervura. Então, por exemplo, se você vir aqui, ó, eu vou apagar as nervuras. Você pode ver que a longarina ela não tem a marcação das nervuras. Então, até para posicionar as forças na hora da simulação, eu vou só marcar a longarina. Então, como é que eu faria isso? Vem em Split. O Split Body ele corta o corpo, o Split só faz a marcação do corte. Então, eu quero a longarina e cortar com a nervura. Seleciono a serra. Pronto. Vou apagar a nervura. Pode ver que ele fez agora o contorno. Porém, ainda é tudo a mesma longarina. Eu vou fazer só como exemplo a próxima usando o Split Body. Ó, pode ver que agora ele cortou a longarina de fato. Ele fez a marcação, mas cortou. Eu não quero que ele corte. Eu quero que seja tudo a mesma coisa. Então, split, longarina, cortar na nervura. De novo para as próximas. Pronto. Está tudo cortado, mas ainda é uma única longarina. Certo? Então, voltando ao Workbench, vem aqui no Share. Em português, se eu não me engano, é compartilhar, que ele está escrito. Aqui ele já vai mostrar as regiões de contato. É só confirmar se realmente estiver tudo certo. Pronto. Por aqui a gente terminou. O próximo passo, volta no Workbench e clica no Model para você abrir a parte do mecânico, que é onde a gente vai fazer todo o resto. Lembrando novamente que quando você abrir o mecânico pela primeira vez, ele vai demorar um pouco. Aqui estamos nós. Quando você abrir, certifique-se que as suas unidades aqui embaixo estão no que você deseja. Se você abriu antes pela primeira vez, ele vai vir aqui nessa primeira opção, então as medidas vão estar em metro. Recomendo sempre deixar nesse daqui. Então, o mesmo procedimento aqui é a ideia do Workbench. Ele já segue a ordem. Então, primeiro tem a geometria para falar qual parte é o que. Então, por exemplo, longarina. Qual é a espessura? Espessura de 1, por exemplo. E o material, carbono. Borde de ataque. Borde de ataque e de fuga, os dois iguais. Espessura 1
material aço. De novo, só um exemplo. Uma asa de aerodesign, dificilmente você vai fazer um borde de ataque de aço. E as nervuras, 2 milímetros de aço também. Certo? Aqui você vai fazer a malha. Ele vai sempre vir o tamanho do elemento que ele julga aceitável. Se quiser rodar, vem aqui em malha, dá um generate. Se quiser ver o progresso, é só clicar aqui, que ele vai aparecer. Nesse caso ele está demorando um pouco, e eu vou deixar ele fazer a malha para mostrar um detalhe e como você pode corrigir isso. Certo, ele rodou e você provavelmente já está vendo o problema, que é essa qualidade de malha aqui, está horrível. Tanto aqui, quanto no borde de ataque. Então, como resolver isso? Você vem aqui em malha, sizing, e você vai mudar esse valor aqui. Cadê? Esse daqui, que é curvature minimum. Ele vai vir pelo padrão, só que esse valor está muito pequeno, por isso que está ficando ruim a malha no borde de fuga e no de ataque. Então, para melhorar um pouco, é teste. Vou colocar, por exemplo, 4. Rodar de novo. Ainda não está bom. Eu vou diminuir o tamanho do elemento no restante. Então, se ele está 18, eu vou colocar, por exemplo, 10. E essa parte é realmente teste, gente. Não tem, digamos, uma fórmula de como você pode fazer isso. Tem que ir testando aqui. Por exemplo, você pode vir... Só um momento. Você pode ir tentando diminuir o tamanho do elemento com a consciência que vai ficar mais pesada a simulação. Ou, pode ver que nessa região ele melhorou um pouco, mas aqui ainda está ruim. Mas enfim, você pode fazer isso ou vir aqui e tentar inserir um sizing ou face mesh. Então eu vou tentar corrigir isso daqui. Então eu quero que ele pegue toda essa área e melhore o malhamento nessa região. Ver se isso resolve. Certo. Aqui eu consegui... Embaixo ficou um pouco... Opa. Por exemplo, a parte de baixo aqui ainda não está boa, essa região aqui. O ideal é estar tudo como quadrado. O ideal é estar tudo dessa maneira. Ver se consigo melhorar um pouco mais. Certo. O borde de ataque ele está melhor. O de fuga aqui ainda está um pouco ruim, mas como o intuito do vídeo é apenas mostrar como fazer a simulação em si, a malha é realmente teste. Mas o ideal é que fique tudo dessa maneira aqui. E lá atrás, conforme eu disse, quando a gente aplicou o share, pode ver que aqui os nós eles coincidem.
por exemplo, a nervura com a longarina, que é onde a gente queria. Aproveitando que a gente está falando da longarina, como a gente fez no modo casca, a gente tem que definir a espessura aqui. Por exemplo, que a gente definiu aqui o thickness, que é a espessura. Mas ele está fazendo para as duas direções, que é o offset dele, que aqui está mirror. Então, nesse caso, eu fiz pensando já que a longarina, a medida que eu coloquei é o diâmetro externo. Então, aquele 28 milímetros, se eu não me engano, que eu coloquei no começo do vídeo, isso já é o diâmetro externo. Então, se eu colocar aqui meio, na verdade, o meu diâmetro externo não é mais 28. É 28 mais 1 de espessura, mais meio de espessura, né? Então, para mudar isso, é só vir aqui e mudar. E aí é teste. Você tenta o top, vê se foi. Ó, aqui já foi. Se você tiver um pouco de dúvida, clica aqui para ele pegar o contorno e pode ver que ele jogou para dentro. Então aqui está certo. Ok? Certo. O próximo, colocar as condições de contorno. Você, botão direito, inserir. Aqui tem todas as possibilidades possíveis. Então eu vou colocar um suporte fixo na raiz da longarina, por isso que eu fiz essa parte a mais de longarina, para servir apenas de suporte fixo. E vou colocar uma força e um momento, por exemplo. Então, a força e uma outra dica. Tenta colocar a força diretamente na longarina. Então, por exemplo, aqui você também pode separar por pasta, group, nervuras. E se quiser apagar, dá um hide bodies, certo? Então, voltando aqui, a força vai aqui no edge, que é a aresta, e eu vou colocar aqui. Vem aqui no Geometry, no Selection, Apply. O momento a mesma coisa. Ok? Certo. E qual o detalhe? Para facilitar a sua orientação, vem aqui no Define By, muda de Vector para Components. Aqui ele vai abrir XYZ, que é essa referência aqui. Então, a sustentação vou colocar 50 newtons, com um X, que nesse caso eu arrasto, de 2. E o momento, a mesma coisa, vector para componente. Então ele vai rotacionar a partir do eixo Z. Colocar 20, por exemplo. E aqui você vê se está na direção certa. Ele está errado, colocar menos 20 para inverter. Ok? Se quiser aparecer de novo, vem aqui, botão direito, Show Hiding Bodies. E bom, numa análise mais completa, você vai ter cada uma dessas forças por nervura. Então é só fazer o mesmo procedimento, certo? Criar mais uma força, mais momento para cada um. Então é só fazer mais um, como exemplo. Vou colocar dessa vez aqui. Ficar com o mesmo valor mesmo, só para mostrar o que eu estou querendo fazer. Aí, se você também quiser organizar, você pode. Então, você pode separar as forças numa única pasta. A mesma coisa com os momentos, caso sua asa tenha bem mais nervura. Opa, foi. Certo? E no Solution você vai pedir o que você quiser, por exemplo. Botão direito, inserir deformação total, inserir estresse equivalente de von Mises, ou se você quiser o shear, por exemplo. Com tudo isso feito, é só clicar aqui no Solve e esperar ele fazer as contas. Então, está aqui a nossa asa. Por exemplo, a deformação. Se você achar que está muito poluído aqui com a malha, você pode vir aqui
e mudar a forma que é apresentado. Então, sem nada, com a forma não deformada só pelo contorno do desenho, ou com uma sombra aqui. Aí fica a seu critério como você quer fazer isso. Então, só para ficar mais visual. E aí, se quiser uma animação, é só clicar aqui. O valor máximo e mínimo, o gradiente. Se você quiser, você pode mudar a forma de que é representado, pode deixar suave, ou como ele já vem, ou com as isolinhas, certo? Se você quiser aumentar a quantidade de pontos, é só vir aqui e clicar no mais, por exemplo. Aí fica quase um modelo suave. Bom, é isso. O equivalente stress deu no local esperado, por exemplo, que é na raiz da asa. Se você quiser que ele posicione, é só vir aqui e clicar no máximo, ou mínimo, só que o mínimo aqui é em diversas regiões. Então aqui está a tensão máxima. O probe ele mostra a tensão no ponto que está seu cursor. Então, por exemplo, aqui onde eu estou marcando, vou pegar uma região diferente aqui, por exemplo. Probe, aqui ele mostra qual o valor em cada posição que você põe. Ok? O que mais você pode fazer? Eu quero tirar uma foto dessa simulação. Aqui, por exemplo. Você vem aqui em Images, Image to File. Aqui você pode abrir as suas preferências, a resolução, se você quer que venha a legenda só a imagem, se quer esse fundo de gradiente com branco com azul ou só branco. Então, por exemplo, deixar nessa configuração, dá um OK, seleciona o local, dá um salvar. Tá aqui nossa asa. Ok? Bom, gente, é isso. Obrigado por ter assistido.